Mais um vídeo em campo aqui no canal e dessa vez falando sobre poço artesiano em terrenos fissurais, dessa vez metasedimentos, que é ali a transição do sedimento com rochas cristalinas metamórficas. Estamos aqui no município de Botirama, viemos fazer um trabalho relativamente grande aqui nas comunidades e para que a gente tenha uma segurança boa nas locações, a gente está fazendo aqui uma linha de calibração, onde a gente vai pegar a assinatura geofísica em cima de um poço que já é produtivo. No caso, esse poço aqui tem 84 metros, 5.000 litros por hora de vazão. E percebam que a gente já armou aqui a geofísica, os fios estão esticados, os eletrodos conectados. Estamos gravando após fazer a aquisição e vamos falar um pouquinho desse terreno e como se faz para alocar poço aqui na região. Uma coisa interessante é que ao fundo a gente tem um vale cercado por duas serras. Esse vale aqui parece estar paralelo à serra, mas na verdade está ortogonal. É uma fratura de alívio, uma fratura de tração, como preferir. E nesse vale a gente tem algumas espécies de árvores, principalmente gameleiras, que só existem em locais com disponibilidade de água. Gameleira dificilmente vai existir em terreno seco. Como eu já falei aqui diversas vezes no canal, a vegetação é um excelente indicativo para locais que têm água. É muito interessante a gente estudar geomorfologia e geologia, por exemplo. A geomorfologia daqui, a gente tem um vale enorme, úmido, cercado por serras. Então, à medida que chove, vai escoar para esse vale e infiltrar, e vai ser um local ótimo para a prospecção de poço artesiano. No entanto, a gente tem outra dica, que é a vegetação, como eu falei para vocês. Nada disso vale se a gente não souber qual geologia a gente está trabalhando. Aqui a gente tem basicamente metadenitos e metapelitos, que são duas rochas metasedimentares. E aí, tá gostando desse vídeo? Se sim, já se inscreve no canal e deixe seu like para o YouTube recomendar para mais pessoas. E se você quiser uma análise da sua propriedade, eu vou deixar o link nos comentários fixados para você falar com o nosso time comercial e solicitar um orçamento. Vamos voltar para o vídeo. Muita gente me pergunta sobre como funciona a aquisição geofísica. E como a gente já terminou, vou explicar a vocês, após o término da linha geofísica, a gente utiliza esse equipamento, o eletroresistivímetro, e aqui a gente faz alguns ajustes e, em resumo, a gente mede corrente e DDP de vários pontos. Daí a gente gera uma nuvem de pontos e interpola esses dados para que a gente tenha o perfil geoelétrico. Então, o que a geofísica faz é interpolar esses dados e ter o contraste de resistência à passagem de corrente no subsolo. Se você tiver uma zona saturada em água, você vai ter uma facilidade a essa passagem de corrente. Você vai ter um baixo resistivo, então é um local mais propício para alocar seu poço. Se você tiver um alto resistivo, geralmente você foge dele. Até porque, quando a gente vai para a literatura, a gente tem escalas de resistividades para alocar em diferentes terrenos geológicos. Por exemplo, no granito é recomendado alocar de 100 a 200 ohms. No carbonato a gente pode chegar até os 250, 300, porque a gente tem um material não tão homogêneo. Porém, é muito importante ressaltar que outros materiais geológicos na natureza também têm resistividade baixa, como a argila. Quando a gente fala de minério, temos a grafita, o manganês. Então, tomar muito cuidado, não basta apenas fazer geofísica e locar zonas de baixo resistivo, é necessário entender a geologia para conseguir interpretar bem esses perfis. E como vocês sabem, antes de vir para campo, a gente sempre faz uma análise pelo computador com técnicas de geoprocessamento, que é muito importante para a assertividade da alocação das linhas. Então, confere só como foi essa análise no escritório. Aqui está a região que a gente vai fazer o estudo e a gente vai começar por essa comunidade. Na verdade, são algumas comunidades que já têm alguns poços perfurados, tanto públicos, que estão em azul, com 102 metros e 15.000 litros de vazão, 100 metros, 6.000 litros de vazão, e aqui em verde são os particulares. Poço de 10.000, 10.000, 5.000 litros e 84 metros, 7.000. E o interessante é que desses aqui, a gente já recebeu informação que para a gente passar uma geofísica de 20 metros de espaçamento, a gente só consegue aqui nesse poço de 5.000. Percebam que todos os poços estão associados a essa drenagem, esse vale. Vou colocar aqui a imagem de DMI. Não pegou muito bem para essa região, porque tem muita umidade por conta da vegetação, mas aqui a gente percebe o vale escavado. A gente tem esse vale também, no sentido
norte e sul. E o contexto que a gente tem de forma geral são serras e algumas fraturas perpendiculares, como esse vale principal. Porém, esse vale aqui também está cortando duas serras. Se a gente olhar a geologia, a gente percebe que é a mesma. Então a gente não tem duas serras paralelas e um vale paralelo a essas serras. A gente tem uma mesma serra com uma direção de abertura do fraturamento ortogonal à outra direção, que seria a fratura de tração ou fratura de alívio. Isso não é tão comum na natureza, mas ocorre. Vou mostrar a vocês também essa feição, que é uma dobra. Aqui a gente tem, nessa região, o plano axial da dobra, consequentemente a linha de charneira está por aqui, que também é um local de baixa pressão, em que é favorável para armazenamento de água subterrânea. Então, provavelmente a gente vai fazer um estudo geofísico desse lado e desse lado aqui. Então, qual é o planejamento para esse serviço? Fazer uma linha de calibração nesse poço de 5.000 litros, que a gente tem espaço, e ele está justamente no cruzamento desses dois vales. Como a gente já tem poços locados na direção desse vale principal, a gente vai buscar outras feições favoráveis. Pode ser esse vale norte-sul e também o plano axial da dobra, buscando a linha de charneira. As fraturas aqui menorzinhas, que são perpendiculares à serra, também são favoráveis. Vamos fazer alguns estudos buscando elas. E é isso, agora vamos para o campo acompanhar como foi a geofísica. Estamos fazendo aqui uma das geofísicas do cliente, que está ali no fundo. E estamos fazendo uma região com muita gameleira, que é o que eu falei para vocês anteriormente, que é um bom indicativo de água. E eu resolvi mostrar aqui a vocês a presença dessa vegetação e as feições geomorfológicas. A gente tem essa serra aqui ao fundo e a gente consegue ver algumas drenagens descendo do topo e um vale mais escavado aqui. E paralelo a elas, a gente tem um alinhamento dessas gameleiras que está ao nosso redor, onde a gente está fazendo a geofísica. Estamos investigando daquela ponta até aqui embaixo. Para quem já é do canal, sabe que quando tem uma serra, a gente busca fazer paralelo à serra e não na perpendicular. Porém, aqui é um serviço que a gente está prezando muito pela qualidade, pelo detalhe, e a gente vai fazer uma cruz. Vai fazer tanto na perpendicular quanto paralelo. Então a primeira é aqui, perpendicular à serra, que não é o ideal. A gente vai ver como se comporta e amanhã a gente volta e faz na perpendicular em cima de onde der uma anomalia nesse perfil, para pegar exatamente no ponto que tiver mais saturação em água. Então aqui no serviço a gente está beirando esse vale, que é o mais escavado dessa serra, e vamos buscar algum ponto aqui para amanhã cortar ele e fazer uma geofísica e finalmente fazer a alocação do poço. Agora vamos ver os resultados através dos perfis geoelétricos. Eu estou com os perfis aqui das linhas processadas, porém, quando a gente falou do pré-campo, eu deixei para mostrar isso aqui quando a gente fosse falar da geofísica. O perfil que a gente tem como referência é um perfil em que tem uma areia argilosa. Isso aqui complica bastante, porque a areia é bastante resistiva, a argila não. A argila tem uma resistividade baixa. E depois a gente tem um quartzito. Entrada de água a 60 e 73, 74 metros. Dá a noção para a gente que a gente vai ter água através de fraturamentos no quartzito. E bateu com a linha de calibração que a gente fez no poço de 84 metros. Aqui a gente tem a linha de calibração e em cima a gente não tem entrada de água. Aqui quando a gente chega a mais ou menos 50, 60 metros, a gente pega uma fratura, que se tivesse locado aqui um pouquinho mais para o lado daria mais água. Pegou na borda, tem uma saturação relevante em água. E a gente utilizou isso aqui como assinatura geofísica do poço para saber a faixa de resistividade de uma fratura saturada em água naquela região. Então a gente tem, em média, 200 ohms. A gente vai utilizar essa escala de referência para alocar os outros poços. Já na segunda, que foi feita paralela ao Vale da Serra, a gente teve um resultado mais fraco do que as outras, sem muita profundidade da fratura, mas é normal porque pelo ângulo que a gente está pegando, a gente não vai ver a profundidade máxima. O corte não foi feito na direção que deveria, porém já era algo planejado. Porque a gente fez no local de menor resistividade a linha ortogonal e pegou a fratura aqui na direção dela. E percebeu que esse ponto aqui
tem uma resistividade mais baixa e mais interessante para alocar o poço. E das geofísicas que a gente fez, a 4 eu considero que foi a que deu o melhor resultado. A gente tem uma fratura vertical, 90 graus, é essa linha aqui, muito próxima de onde a gente fez a linha de calibração, do poço de 5.000. Então, o início foi aqui, ela está mais para cá, perto do vale, e uma fratura vertical. A gente ia fugir desse vale, porém, valeu a pena a gente investigar aqui. Provavelmente vai ser um poço muito produtivo. E para vocês que já vão falar, Leonardo, você faz o vídeo, mas não mostra o resultado do poço. Gente, não depende de mim, depende do cliente perfurar o poço para eu poder trazer o feedback para vocês. Se você quiser ver cliente que já perfurou, tem outros vídeos aqui no canal, na playlist Resultado de Clientes, que vocês podem ver os resultados das marcações que a gente fez. Voltando aqui à geofísica, eu vou mostrar para vocês algumas geofísicas que apresentam um certo risco. A linha 5 é uma fratura profunda, sem muita saturação em água, porém aqui no finalzinho dela, a gente já volta àquela faixa de resistividade mais baixa, que a gente utilizou como assinatura geofísica. Então, esse aqui é um exemplo, não acho que vai acontecer, mas esse aqui é um exemplo de um poço locado por geofísica que pode dar uma baixa vazão. Acho difícil dar seco, mas pode dar uma baixa vazão que a gente está correndo o risco, porque a gente não consegue ver a continuidade dessa fratura no ponto de saturação de água, mas mesmo assim a gente locou porque tem um indício aqui embaixo. Lembrando, geofísica não é 100%, às vezes a gente vai ter que fazer isso aqui. Acho que vai ser um poço muito bom, porém, aqui a gente saiu daquele padrão das locações anteriores, que estão bem seguras, já que a gente tem a assinatura geofísica desse poço já perfurado, para arriscar um pouquinho. Aqui temos o mesmo caso, mas já temos aqui uma geometria favorável, mostrando que provavelmente aqui é uma fratura. Na geologia a gente sempre vai usar a palavra provavelmente. Aqui também a gente corre o risco dessa camada aqui ser uma camada de argila, porém a atividade está muito boa para a gente locar. Eu diria que aqui é mais seguro por causa da geometria. Não basta apenas você estar em um local de baixa atividade, você tem que ter uma geometria de fratura, se for região de fratura, para alocar com segurança. Aqui a gente já fugiu um pouquinho da faixa de atividade que a gente estava buscando. Isso aqui a gente interpretou como uma fratura seca, já está muito alto, já está em 500. Essa aqui a gente já tem uma segurança maior, mesmo que na borda, por conta da faixa de resistividade. E aqui é a mesma coisa, resistividade alta aqui, porém chega no final a gente vê uma resistividade mais baixa, que dá uma segurança para a gente locar. Diferente dessa que a gente não vê no final a resistividade diminuindo, mostrando a saturação de água. Pode ser que em profundidade maior ela esteja saturada, mas até o ponto que a geofísica investigou, não tem uma saturação que a gente colocou como referência para alocar os poços. Então é isso, pessoal. Se gostou desse conteúdo, não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações, compartilha com os amigos, deixe seu like e coloque o feedback nos comentários. Um abraço e até a próxima.